Bate-papo. Nós estamos em contato com a Denise Demonte, ela é psicopedagoga e nós queremos abordar hoje, neste feriado, a situação, o estado emocional das crianças que estão vivendo por tudo isso nas cidades de Mussum e Roca Salles. Denise, bom dia. Bom dia. Denise, começo lhe perguntando, você é de Roca Salles, de Mussum, ou está atuando neste momento nas cidades? Não, primeiramente, bom dia. Agradecer o convite para participar nesse feriado tão importante para todos nós gaúchos. E eu sou de Encantado, na verdade, servidora pública municipal na prefeitura. Eu sou formanda ainda em psicopedagogia. Perfeito. E está atuando com crianças aí em Encantado, não? Não diretamente. Uhum. O meu trabalho foi voluntário mesmo, como servidora. A gente está ativamente desde do dia do ciclone, Encantado acolheu os dois municípios, Roca Salles e Mussum, então com o QG, onde ficamos todos aqui juntos. E o que ocorreu é que no dia 10 de setembro, então, eu resolvi fazer uma postagem ao observar a minha filha, o comportamento dela, que ela está muito chorosa, ela tem 7 anos, e eu comecei a me dar conta, então, sobre as emoções das nossas crianças, que a gente tem que acolher elas também, elas não estão entendendo o que está acontecendo. Fiz uma postagem com algumas dicas, alguns conselhos, e tomou uma proporção grande, onde muita mãe começou a me chamar, começou a relatar que os filhos estavam passando pelo mesmo problema. E então eu fiz uma proposta que a gente podia fazer uma roda de conversa, que a gente podia se ajudar com dicas, conselhos. E foi aí que tudo começou e chegou até vocês. Eu não sei de que forma. Sim, a Eu postagem recebi chegou. esse convite. A postagem também chegou pra gente. Eu só gostaria de situar para nossa audiência qual era a tua relação com tudo que estava acontecendo para a gente poder entender um pouquinho mais o teu trabalho. Denise, aqui a gente falou muito nos últimos dias sobre as pessoas que perderam a sua referência, né? Perderam a casa, perderam o lar, perderam sua estrutura. A gente não consegue acessar essa dor de você não ter suas lembranças, suas memórias, suas roupas. Enfim, acho que aqui eu costumo usar a expressão lar porque eu acho que é muito mais do que o material, né, a estrutura física, mas é o lar, é o aconchego. A gente falou muito sobre o impacto para as pessoas, né, para os adultos. Para a criança, Denise, qual é o impacto de não ter essa referência do lar mais? Para a criança, isso vai afetar diretamente lá na frente. As emoções, o acolhimento das emoções delas nesse momento é muito importante, porque elas não têm muita noção do que está acontecendo, elas entendem, mas não compreendem, elas estão em fase de desenvolvimento, e então o que a gente tem que fazer nesse momento é acolher, acalmar. Se elas quiserem chorar, elas podem chorar. Eu citei como exemplo as nossas que não estão passando por essa dificuldade, porém elas também saíram da rotina. Quando a gente chegava em casa cansado, estressado, eu acabava fazendo comparações para elas não reclamarem, porque elas têm tudo e tem crianças que não têm nada nesse momento. Mas não é bem assim. Elas não entendem. A gente não deve fazer essa comparação nesse momento, porque isso vai refletir ali na frente, até no aprendizado delas, na maneira como elas vão encarar a vida. Então, a minha postagem foi referente a esse acolhimento, permitir que elas chorem, coloquem as emoções para fora, fazer um questionamento sobre até que ponto elas estão entendendo o que está acontecendo, porque elas veem a gente estressado, elas só escutam coisas ruins, a gente liga a TV, tem todas essas imagens, e acolher, responder o que a gente sabe e o que a gente não sabe, então a gente vai se informar, vamos voltar a conversar sobre isso, se você quiser, se não quiser não tem problema, não precisamos falar sobre isso, para passar essa segurança para elas, então, ali na frente, saber como lidar com essas dificuldades, as situações difíceis que nem nós adultos sabemos direito, né, como se portar. Então, imagina esses. E essas crianças que realmente perderam suas referências, eu acredito que vai ter que ser feito um trabalho separado, em conjunto, começando pelas escolas, inclusive, para elas terem esse acolhimento emocional também.
Denise, essa sua fala é extremamente importante, porque esses dias a gente falava aqui de não usar a expressão foram só bens materiais, vamos recomeçar, porque a gente entende que o impacto na vida de uma pessoa que perdeu, de novo, né, a sua referência de lar, a gente não consegue mensurar. E aí você faz uma fala muito importante, porque nós também precisamos falar das crianças que não foram impactadas diretamente, ou seja, não perderam um familiar, não perderam uma casa, mas que estão sofrendo impacto porque estão sem aula, porque um coleguinha próximo teve toda essa dificuldade, porque está vendo o movimento das cidades, né? Aqui Encantado, Roca Salles, Mussum, a gente pode estender para Arroio do Meio, Cruzeiro, Colinas, Estrela, Lajeado, estão vendo o movimento da cidade que está totalmente diferente, o impacto, né? Na praça, que costumava ir no parque. Então, não fazer esse tipo de comparativo, por exemplo, você não pode reclamar porque não perdeu nada, né? Olha, aqui nós estamos em casa e o fulano perdeu tudo. Não é bem-vindo para as crianças. Isso aí, exatamente. Porque isso também, vou repetir, vai refletir ali na frente. Elas vão começar a apresentar dificuldades de relacionamento, na relação com outras pessoas, de entendimento, e elas não podem ficar se comparando, nem com coisas boas, nem com coisas ruins. Elas têm que ter as emoções delas prontas, preparadas para elas encarar a vida, né? Elas estão em fase de desenvolvimento. Então, quando eu relembrei as mães dessa parte, deixa elas chorar. Se elas estão emotivas nesse momento, é super compreensível. E elas estão sem entender isso. E essa comparação é muito ruim. Então, eu disse, na hora de dormir, vamos fazer uma oração juntos e agradecer. Que bom que a gente tem uma cama quentinha, que a gente tem um prato de comida. E vamos torcer para que todas as crianças tenham. A gente não precisa ficar enfatizando que tem criança que não tem, porque nesse momento elas não vão entender e não vai agregar em nada. Denise, quero aproveitar a tua participação aqui conosco para lhe Sim. perguntar sobre o impacto dessas crianças estarem fora das escolas. E a minha pergunta não se refere à entrega de conteúdo, de hipótese alguma, essa é a minha preocupação. A minha preocupação é, de novo, essa referência, né? A relação que as crianças têm com os colegas, com as professoras, com a estrutura física, né? Onde brincava, onde passava o dia todo ou boa parte do dia. E a gente sabe que vai demorar muito para algumas cidades voltarem a essa normalidade da vida escolar e algumas nem voltarão até o final do ano para aquela estrutura. Qual é o impacto disso na vida dessas crianças? Então, qualquer mudança, ela impacta diretamente na vida da criança, sim. O que eu percebi que foi em apenas uma semana sem aula e sem rotina, dentro da minha casa houve mudanças com a Maria, que ela tem 7 aninhos, e isso vai ser a longo prazo, mas vai depender muito também da, da instrução que cada um recebeu familiar, primeiramente, né, do que está acontecendo, e depois com a própria escola. A ligação família-escola é muito importante. Eu acho que os dois têm que andar e caminhar juntos para um preparar o outro, informar do que está acontecendo. As aulas, pelo que eu estou vendo, já estão retornando aos pouquinhos, gradativamente. Alguns já retornaram, uns vão demorar um pouquinho mais, mas eu acredito que tudo isso vai ser recuperado, conversado com eles, tratado direitinho com os professores, depois dessa informação toda dos pais, que é muito importante. Eu sempre falo que a ligação familiar sempre vem em primeiro lugar, até para os estudos. Mas eu acredito que sim, que logo vai estar tudo normalizado. Denise, antes de fecharmos o nosso bate-papo, te perguntar sobre negligenciar a informação ou não. Contar tudo para a criança que ela pergunta, e aí eu me refiro aqui a alguém que, 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 que teve uma situação que perdeu um familiar na enchente, ou enfim, até mesmo a casa, o carro, né? Porque a criança ela vai ter essa memória, onde é que está o carro, onde é que está a casa, onde é que está a avó, enfim, né? Contar. E se contar, contar de que forma? Negligenciar a informação? Qual é a orientação para esse cuidado com as crianças? Em momento algum, então, negligenciar ou mentir. Eu acho que sim, que tem que começar daquele ponto, perguntar para a criança o que ela está entendendo, o que ela está sentindo nesse momento, e a partir daí, então, comentar com ela o que aconteceu, que desastres naturais podem acontecer,
que aconteceu aqui com a gente no nosso vale, ninguém esperava que fosse numa proporção tão grande, e comentar as perdas, acompanhando como a criança está agindo, reagindo ou se sentindo durante essa conversa, ver se ela tem algum questionamento, responder tudo de uma maneira leve e verdadeira, e as perguntas que a gente não souber responder, tiver dúvidas, dizer que a gente vai se informar, que a gente vai procurar uma resposta e vai voltar a conversar sobre isso, mas que tudo vai ficar bem, que tudo vai passar, que é uma fase difícil, complicada, mas que elas vão ter um lar de novo, vão ter o carro de novo, vão ter brinquedos novos, que tudo isso pode acontecer, porque como eu falei no início, eles entendem, mas não compreendem, devido a essa fase de desenvolvimento que eles estão. Denise, agradecer tua disponibilidade de participar conosco, agradecer também essa postagem, né? Certamente foi esclarecedora para muitas famílias, para muitas mães, pais, tio Dinda, né? Quem está ali mais próximo da criança nesse momento. Acho que toda a informação nos ajuda na condução de algo que vai trazer um impacto para as nossas vidas, como você disse, também logo no futuro, né? Não vai ficar só nesse impacto de agora, a gente vai sentir isso por muito tempo. Denise, Isso bom aí. feriado por aí, um abraço para ti. Bom feriado, muito obrigada. Eu que agradeço.